Algum dia, o Vaticano publicará a parte que falta do terceiro segredo de Fátima e quando será. Os males que hoje se desenrolam a partir do terceiro segredo de Fátima. Quem estudou o terceiro segredo de Fátima sem nenhum preconceito prévio e sem estar preso ao discurso policamente correto, está convencido de que há uma parte que não foi revelada pelo Vaticano no ano 2000. Seu conteúdo não é conhecido exatamente, mas em sentido amplo. Seria um ataque à fé e à Igreja, que teria consequências materiais e espirituais, que haveria uma perda de fé e apostasia que viria do topo da Igreja. Então, o que o mundo e a Igreja estão vivendo hoje não veio de forma inesperada. Nossa Senhora avisou a Igreja de antemão que isso aconteceria. Embora não saibamos todo o seu conteúdo com precisão, neste vídeo eu vou falar com vocês sobre as evidências que hoje surgem sobre o terceiro segredo de Fátima e o que ele conteria. Por isso eu te peço, você que chegou até aqui, curta, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E não esqueça de se inscrever aqui em nosso canal. É cada vez mais evidente que a Igreja e o mundo vivem uma situação sem precedentes na história. A fé está morrendo no mundo e também na Igreja, como nunca aconteceu antes. São sinais muito eloquentes. As declarações cada vez mais comuns de prelados relativizando a doutrina que vem do próprio Jesus Cristo, através dos apóstolos e propondo sua mudança. E a adoração pela Igreja da agenda das organizações de cooperação internacional, sinal claramente maçônico. Mas isso não veio inesperadamente. A evidência mostra que essa situação foi prevista e notificada à Igreja pela Santa Virgem. Nossa Senhora pediu que em 1960, essa informação que ela havia dado nas aparições de Fátima fosse revelado. Mas João 23 teve um comunicado publicado em 8 de fevereiro, aquele ano no qual afirmava que a Igreja não quer assumir a responsabilidade de garantir a veracidade das palavras que os 3 pastorinhos disseram que a Virgem Maria lhes falou. Assim, não só não o publicou, mas não acreditou nele. Com esta ocultação da mensagem de Nossa Senhora, iniciou-se uma operação de encobrimento que talvez tivesse boas intenções. Mas revelar o conteúdo da mensagem teria nos alertado sobre a terrível conspiração contra a Igreja de Cristo que estava em andamento por seus inimigos. Os inimigos foram fortalecidos pelas manobras que realizaram no Concílio Vaticano II, onde eclodiu uma intensa luta entre aqueles que queriam manter a doutrina, que vinham dos apóstolos, e aqueles que queriam começar a mudá-la. O cardeal Pacelli Futuro Pio XII já havia dito em 1931: "Estou preocupado com as mensagens da Santíssima Virgem, a pequena Lúcia de Fátima." Esta persistência de Maria sobre os perigos que ameaçam a Igreja é uma advertência divina contra o suicídio de alterar a fé na sua liturgia, na sua teologia e na sua alma. Isso então indica que as autoridades do Vaticano estavam cientes do conteúdo do chamado terceiro segredo de Fátima, que a Virgem Maria pediu ao Papa para publicar em 1960. Mais tarde, o cardeal Silvio Oddi, que foi secretário de João 23, diria em 1990: "A Santa Virgem nos advertiu contra a apostasia na Igreja." O cardeal Luigi Cappi, teólogo de 5 papas, disse em 1995: "No terceiro segredo está previsto, entre outras coisas, a grande apostasia na Igreja, que a grande apostasia na Igreja começa no topo." E o padre Malatim Martin, secretário do cardeal B, que leu o terceiro segredo das mãos de João 23, admitiu que diz haver uma terceira guerra mundial e catástrofes, mas que havia algo ainda mais horripilante: a apostasia na Igreja. E João Paulo II disse na Catedral de Fulda em 1980, algo que obviamente está relacionado com o terceiro segredo: "Devemos preparar-nos para sofrer em breve grandes provações. Com a vossa oração e minha, é possível mitigar essa tribulação, mas já não é possível evitá-la, porque só assim a Igreja pode renovar-se eficazmente." Então, no início do século XIX, Nossa Senhora revelou a beata Anne Catarina Emmerich
que haveria uma falsa igreja das trevas, enquanto a verdadeira igreja continua a existir, mas está escondida. Essa falsa igreja será uma igreja ecumênica, e até as religiões não cristãs terão alguma filiação àquela chamada Grande Igreja Mundial Universal. E haverá um falso Papa e um verdadeiro Papa reinando ao mesmo tempo, assim como foi durante o Grande Cisma Ocidental. Em 1973, quando algumas consequências negativas da tomada do Conselho pelos revolucionários já eram claramente visíveis, Nossa Senhora apareceu em Akita, no Japão, que o próprio cardeal Ratzinger, como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, julgou digna de crédito e que é a continuação de Fátima. Em Akita, a Virgem disse que a obra do diabo se infiltrará até dentro da igreja de tal maneira que se verá cardeais se opondo a cardeais, bispos contra bispos. Os sacerdotes que me veneram serão desprezados e confrontados por seus irmãos. A igreja estará cheia de quem aceita compromissos, e o diabo pressionará muitos sacerdotes e almas consagradas a deixar o serviço do Senhor. E ela também predisse que o Pai aplicaria uma punição, como nunca houve no mundo. Assim, o conteúdo do terceiro segredo que já vemos se desenrolar diante dos nossos olhos é a combinação de uma catástrofe espiritual e material. Uma catástrofe espiritual é a apostasia, a perda de fé, que começaria no topo da igreja e colocaria centenas de milhões de almas em perigo de ir para o inferno se não se converterem. E a catástrofe material da qual tratamos menos nesse vídeo, devido à brevidade, são os desastres naturais e a grande guerra, na qual a Rússia estaria envolvida, como já vemos em seu germe. E o terceiro segredo de Fátima, ele será revelado pela hierarquia da igreja. Nossa Senhora apareceu à irmã Lúcia pouco antes de maio de 1991 e disse-lhe que o terceiro segredo ia ser revelado durante uma grande guerra. E quando o Papa naquele momento perceber que manter o terceiro segredo escondido não faz mais sentido, porque os russos já terão feito sua jogada, ele revelará o texto que faltava do terceiro segredo. A condição para os eventos aparentemente apresentados no terceiro segredo é o afastamento de Deus e a perda da fé. Portanto, pode ser revertido por conversão, ou seja, os méritos que os cristãos fazem levam Deus a reduzir o tempo de tribulação, pois a duração e a intensidade das catástrofes materiais e espirituais, incluindo as perseguições, dependem do nosso testemunho de fé e defesa corajosa da verdade. A Virgem disse em Akita que as únicas armas que nos restarão serão o rosário e o sinal deixado por meu filho, que é o triunfo do Imaculado Coração de Maria. E Nossa Senhora do Bom Sucesso disse que este tempo sombrio da história da Igreja marcará a chegada da sua hora, e que Deus finalmente porá fim a isto dentro da Igreja, enviando o prelado para restaurar o espírito dos seus sacerdotes. Eu te convido a deixar aqui nos comentários o que você acha sobre o terceiro segredo de Fátima, o que você achou desse vídeo. Peço você para curtir e compartilhar este vídeo.